Eu limpava a casa como quem tenta salvar o dia. Passava pano, varria, organizava o que estava fora do lugar. E, por alguns minutos, parecia que tudo ficava melhor. Mas a sensação voltava. Aquela mesma pressão no peito. A mesma ideia silenciosa de que algo sempre faltava. Como se a vida fosse um balde com um furo invisível. Por mais que eu colocasse esforço, o resultado escorria. E teve uma manhã específica, eu lembro como se fosse agora, em que eu estava de joelhos bem na frente da porta, limpando o chão do corredor de entrada. Eu via a água escura se espalhando no pano, via a poeira saindo. E, mesmo assim, senti que eu não estava limpando o que precisava. Foi um tipo de clareza estranha, quase incômoda. Eu limpava a casa, mas nunca limpava o portal. Portal? Sim. Aquele lugar onde o mundo lá fora toca o seu mundo por dentro. O ponto exato onde a correria, as preocupações, os pensamentos pesados e as energias dos outros atravessam a fronteira e entram com você. A entrada da casa não é só um espaço físico. É um limiar. Um começo. Um filtro. Um convite. E foi aí que uma pergunta me atravessou com força. Por que eu cuido tanto do que está dentro, mas ignoro o lugar por onde tudo entra? Porque pensa comigo, você já percebeu como a gente cruza a porta no automático? A gente chega cansado, a mente ainda está no trabalho, nos problemas, na conta que vence, na mensagem que não respondeu, na conversa que doeu. A gente entra carregando peso, entra reclamando, entra suspirando como quem diz, sem dizer, não dá mais. E a porta recebe isso. O chão recebe isso. O ar da entrada recebe isso. E, dia após dia, como uma parede que absorve fumaça, aquele espaço vai guardando o que você repete. Não é misticismo barato. É presença. É consciência. Na tradição do Dharma, e quando eu falo Dharma aqui, eu falo de sabedoria e serenidade, não de superstição. Existe uma verdade simples: aquilo que você alimenta, cresce. E aquilo que você ignora, continua mandando em você, de forma silenciosa. Você pode trabalhar mais, pode correr mais, pode tentar 1000 estratégias. Mas se o seu portal está sempre carregado de tensão, bagunça, pressa, raiva, desânimo, você está treinando o seu cérebro e o seu coração a viverem em modo de escassez. E quando você vive em escassez por dentro, você toma decisões de escassez por fora. Você compra no impulso. Você diz sim por medo. Você aceita menos do que merece. Você adia o que importa. Você se sabota sem perceber. E não, eu não estou dizendo que a porta é mágica. Eu estou dizendo que o portal é símbolo. E símbolo, quando é vivido com consciência, vira transformação. Eu descobri isso de um jeito que me envergonha admitir, porque eu também ria dessas coisas. Eu pensava, isso não muda nada. Mas a vida tem um jeito curioso de ensinar. Às vezes ela não te dá uma resposta intelectual, ela te dá uma resposta prática. Porque naquele período, o que eu mais queria era sair do ciclo da escassez. Eu estava cansado de ver o dinheiro ir embora rápido. Cansado de sentir que, quando uma oportunidade aparecia, ela sumia. Cansado de viver nessa sensação de quase. Quase deu certo. Quase melhorou. Quase cheguei lá. E o mais pesado não era nem a falta de dinheiro em si, era a falta de paz. Era a mente sempre em alerta. Era o corpo tenso mesmo quando eu tentava descansar. Era olhar para frente e sentir que a vida estava sempre fechada, como uma porta emperrada. Até que eu entendi uma coisa que mudou tudo. Prosperidade não é só dinheiro chegando. Prosperidade é um estado interno que aprende a receber. E se eu não sabia receber paz, eu também não sabia receber abundância. Então eu comecei pelo começo. Pelo lugar mais simples e mais negligenciado, o portal. Não para atrair dinheiro como se o universo fosse uma máquina de prêmios, mas para quebrar o padrão interno. Para sair do automático. Para ensinar ao meu corpo e à minha mente que eu estava entrando em casa de um jeito novo. Com calma. Com ordem. Com dignidade. Com presença. Porque quando você muda a forma como entra, você muda a forma como vive. Eu quero que você preste atenção nisso. A entrada da sua casa é o primeiro sim ou o primeiro não que você dá para o seu próprio destino todos os dias. Você entra atropelado. Você entra reclamando. Você entra se diminuindo.
Você entra com medo do mês acabar? Ou você entra como quem diz, aqui eu respiro. Aqui eu recomeço. Aqui eu me alinho. E talvez, enquanto você me ouve, algo aí dentro esteja dizendo, isso faz sentido, porque eu também sinto esse peso. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja vivendo no piloto automático há tanto tempo que nem percebe mais quando o coração endurece. Talvez você esteja fazendo o máximo, mas o máximo, sem direção, vira apenas desgaste. Por isso, antes de eu te mostrar o que eu fiz, de forma simples, prática e sem exageros, eu quero que você faça uma coisa agora. Uma coisa pequena, mas poderosa. Porque quando você declara, você organiza. Quando você escreve, você firma. Escreve nos comentários, do jeito mais simples, eu escolho abrir o caminho. Não é para mim. É para você. É o seu primeiro passo de consciência. É como se você dissesse, eu não vou mais viver empurrando a vida com os ombros. Eu vou abrir com presença. E se você ficar até o final, eu vou te guiar por uma limpeza do portal que não é só do chão, é da mente. É do padrão. É do peso invisível. Uma forma de eu entrar em um ciclo novo, não de promessa vazia, mas de calma, ordem e prosperidade gradual. Porque o Dharma não te promete milagres. O Dharma te oferece caminho. E caminho, quando é vivido com constância, muda tudo. Eu trabalhava muito, mais do que a maioria das pessoas à minha volta. Acordava cedo, dormia tarde, preenchia meus dias com tarefas, metas, tentativas. E, ainda assim, algo não fechava. No fim do mês, a conta bancária parecia sempre contar a mesma história: esforço alto, retorno curto. O dinheiro entrava e saía quase no mesmo ritmo, como se tivesse medo de ficar comigo. As contas nunca vinham sozinhas. Vinham em sequência. Uma puxava a outra. Quando eu achava que tinha respirado, surgia um gasto inesperado. Quando uma oportunidade aparecia, vinha acompanhada de um mais. Um atraso. Um problema. Um cancelamento. E aquilo foi se tornando familiar demais. Não doloroso no início, apenas cansativo. Um cansaço que se instala devagar e vira estado permanente. Talvez você reconheça isso. Você não está parado. Você não é preguiçoso. Você não está sem fazer nada. Pelo contrário, você está tentando. Só que parece que a vida responde sempre com o mínimo. Como se dissesse, tome, mas não se acostume. E isso vai criando uma tensão interna difícil de explicar. Uma mistura de frustração com resignação. Você segue, mas sem brilho. Anda, mas sem leveza. E o mais estranho é que, com o tempo, a gente começa a normalizar essa escassez. Começa a dizer frases como, é assim mesmo. Todo mundo está passando por isso. Não dá para esperar muito. E sem perceber, essas frases viram decretos silenciosos. Não porque sejam verdade absoluta, mas porque se repetem. No Dharma existe um princípio simples e profundo: o que se repete pede consciência. Nada se repete à toa. Nem na natureza, nem na mente, nem na vida. Quando um padrão insiste, ele não está te castigando. Ele está tentando te ensinar algo que você ainda não olhou de frente. No meu caso, o padrão era claro: esforço sem fluidez. Movimento sem avanço. Trabalho sem paz. E aqui vem uma parte importante que quase ninguém fala. Escassez não começa no bolso. Ela começa no corpo. Na forma como você acorda já tenso. Na maneira como você atravessa o dia esperando o próximo problema. No hábito de pensar no dinheiro sempre como algo que falta, nunca como algo que circula. A mente entra em modo de alerta constante. E uma mente em alerta não cria, apenas reage. Ela toma decisões defensivas. Ela escolhe o que é seguro, não o que é alinhado. Ela aceita menos, porque teme perder tudo. E quando a mente vive assim, o ambiente acompanha. A casa começa a refletir isso. A entrada vira um lugar de passagem apressada. Sapatos jogados. Chaves largadas. Objetos acumulados. Nada grave isoladamente. Mas tudo junto cria um campo de desordem silenciosa. Um espaço que não acolhe, apenas recebe impacto. Como um corpo que nunca descansa. Você chega em casa, mas não chega em si. E isso pesa mais do que parece. Porque o ambiente não é neutro.
Ele conversa com você o tempo todo. Ele reforça estados internos. Um espaço confuso mantém a mente confusa. Um espaço tenso mantém o corpo tenso. E um espaço ignorado devolve a sensação de que você também está se ignorando. Eu comecei a perceber que meu dia já começava perdendo. Não porque algo ruim acontecia, mas porque eu já acordava esperando que acontecesse. E essa expectativa molda tudo. Ela fecha o peito, encurta a respiração, apressa decisões, rouba presença. Não era azar. Não era perseguição da vida. Não era castigo. Era um sistema interno e externo funcionando em loop. Rotina interna, pensamentos repetidos de falta, medo de não dar conta, comparação constante. Ambiente carregado, entradas sem cuidado, espaços acumulando pressa, objetos guardando tensão. Mente em alerta, sempre pronta para o problema, nunca aberta para o fluxo. Esse trio cria um campo poderoso. Não místico, psicológico, energético no sentido mais humano da palavra. E aí vem a pergunta que muda tudo. Como a abundância entra, se tudo em você está preparado para se defender, não para receber? No Dharma, abundância não é excesso. É a harmonia entre o que entra, o que fica e o que sai. Quando isso se rompe, a vida vira vazamento. Você ganha, mas não sustenta. Você avança, mas recua. Você começa, mas não conclui. E foi doloroso admitir isso, porque significava assumir responsabilidade. Não culpa. Responsabilidade. Significava parar de perguntar por que isso acontece comigo, e começar a perguntar, o que em mim e ao meu redor está mantendo esse padrão vivo? Porque o padrão não se mantém sozinho. Ele se alimenta da repetição, da falta de pausa, da ausência de consciência. Eu percebi que estava sempre correndo para resolver, mas nunca parando para alinhar. Sempre tentando consertar o efeito, sem tocar na causa. E a causa, muitas vezes, é invisível. Está nos pequenos gestos. Na forma como você entra em casa. Na forma como você fala consigo mesmo. Na maneira como você trata o dinheiro, não como ferramenta, mas como fonte de ansiedade. Você já notou como algumas pessoas ganham menos que você, mas vivem com mais tranquilidade? Não é sorte. É relação. Relação com o tempo, com o espaço, com as próprias decisões. A escassez invisível não grita. Ela sussurra. Ela se instala na pressa, no hábito de viver no automático, na crença de que depois eu cuido disso. Mas o Dharma é claro, o que você adia, domina você. E quando você adia cuidar do seu espaço, da sua entrada, da sua rotina mental, você entrega o comando para o padrão antigo continuar decidindo por você. Foi quando eu entendi que precisava interromper esse ciclo, não com força, mas com presença. Não tentando atrair algo novo, mas limpando o que estava impedindo o novo de chegar. E isso começa onde quase ninguém olha. Não na conta bancária. Não na planilha. Não no esforço extra. Começa no básico. No lugar onde você cruza todos os dias sem pensar. No ponto onde o mundo entra em você. Porque, no fim, a escassez mais perigosa não é a de dinheiro. É a de consciência. E consciência, quando chega, muda o padrão. Eu não estava procurando por respostas naquele dia. Na verdade, eu já tinha desistido um pouco de procurar. Quando a gente vive muito tempo no mesmo padrão, surge um tipo de cansaço silencioso, uma descrença calma, quase educada. Você continua vivendo, continua fazendo o que precisa ser feito, mas sem aquela chama de expectativa. Eu estava exatamente assim. Foi num lugar comum, sem importância aparente. Nada de cenário místico, nada de encontro marcado. Apenas uma conversa que começou por acaso, daquelas que a gente normalmente nem lembra depois. Mas algumas palavras têm peso. E algumas pessoas carregam silêncio suficiente para que, quando falam, algo dentro de você escute. Ele era um ancião. Não no sentido frágil, mas no sentido inteiro. Movimentos lentos, olhar firme, voz baixa. Dava para sentir que ele tinha passado mais tempo observando do que explicando. Não se apresentava como mestre, nem como guia. Falava pouco. Escutava muito. E talvez por isso, quando abriu a boca, aquilo não soou como opinião. Soou como constatação. Em algum momento da conversa, sem que eu tivesse entrado em detalhes, ele me olhou e disse: "Você não parece perdido.
parece sobrecarregado. A frase me atingiu com precisão desconfortável. Porque era isso. Eu não estava sem rumo. Eu estava carregando demais. E quando se carrega demais, tudo fica pesado, até o que poderia fluir. Eu comentei, quase como desabafo, que trabalhava muito e mesmo assim sentia que a vida não avançava. Que parecia sempre existir um bloqueio invisível. Não reclamei. Não dramatizei. Apenas falei. Ele escutou em silêncio. Depois respirou fundo, como quem organiza o tempo por dentro, e disse algo que, naquele momento, me pareceu estranho demais para ser levado a sério. Se a entrada vive em confusão, a vida entra em confusão. Eu cheguei a sorrir. Um sorriso automático, de quem não sabe bem o que responder. Porque a mente correu rápido, o que a porta da minha casa tem a ver com meus problemas. Ele percebeu. Não se incomodou. Não tentou convencer. Apenas continuou, com a calma de quem não precisa provar nada. Disse que, em muitas tradições antigas, de diferentes culturas, épocas e caminhos, o limiar da casa sempre foi tratado com respeito especial. Não por superstição, mas por compreensão. A porta não é só madeira, disse ele. É um ponto de transição. Um lugar onde você deixa algo para trás e traz algo para dentro. Um espaço onde o corpo atravessa, mas a mente muitas vezes fica presa. Ele explicou que tudo o que atravessamos com frequência cria marcas. E o limiar, por ser cruzado todos os dias, várias vezes ao dia, se torna um espelho do estado interno de quem vive ali. Não porque atrai coisas, mas porque reflete padrões. Quando você entra com pressa, o corpo aprende pressa. Quando entra reclamando, a mente aprende reclamação. E quando entra sempre preocupado, o sistema nervoso aprende a não descansar. Ele chamou isso de fronteira psicológica. Um ponto onde o mundo externo encontra o mundo interno. Onde estímulos se acumulam, se não há consciência. Onde emoções não digeridas ficam suspensas no ar, como poeira invisível. Você entra em casa, disse ele, mas continua lá fora. Essa frase ficou ecoando. Porque era verdade. Quantas vezes eu tinha cruzado a porta com o corpo presente e a mente ainda presa no problema? Quantas vezes eu tinha entrado carregando discussões, medos, comparações, pensamentos que não eram meus, mas que eu aceitava como se fossem. Ele não falou de energia no sentido místico. Falou de atenção, de hábito, de repetição. Disse que a mente humana funciona por associações. Se o primeiro contato com o lar é sempre desorganizado, tenso, apressado, o cérebro passa a associar casa com continuação do esforço, não com repouso. E quando não há repouso, não há clareza. Sem clareza, as decisões se tornam reativas. E decisões reativas constroem vidas instáveis. Foi então que ele falou algo que mudou minha forma de olhar o espaço. A casa não começa na sala. Começa na entrada. A entrada, explicou, é o primeiro acordo que você faz consigo mesmo todos os dias. É ali que você decide, mesmo sem perceber, se vai continuar no automático ou se vai se recolher. Se vai sustentar o mundo dentro de você ou se vai permitir que ele fique do lado de fora. Ele disse que muitas pessoas tentam mudar a vida atacando o efeito, mais trabalho, mais controle, mais esforço. Mas ignoram o canal por onde tudo entra. Ignoram o filtro. Ignoram o limiar. E quando perguntei o que ele queria dizer com isso, ele foi direto. Você não precisa fazer mais. Você precisa preparar melhor o espaço por onde o mais entra. Essa frase me desconcertou. Porque eu estava cansado de fazer. Cansado de tentar. Cansado de insistir. E ali alguém estava dizendo que talvez o problema não fosse falta de movimento, mas excesso sem direção. Ele explicou que, quando o ambiente está carregado, a mente entra em estado de alerta constante. E uma mente em alerta não percebe oportunidades sutis. Ela só reage ao óbvio. Ela se fecha. E quando a mente se fecha, a vida parece se fechar junto. Não era azar. Era coerência. O limiar, segundo ele, é um ponto de reeducação. Um lugar onde você pode ensinar ao seu corpo e à sua mente uma nova resposta. Onde você pode criar um pequeno ritual, não religioso, mas consciente, para sinalizar: aqui termina a luta, aqui começa o repouso, aqui eu volto para mim. E aí ele disse algo que me atravessou fundo.
Quem não cuida do limiar vive sempre do lado de fora da própria vida. Naquele instante, eu entendi. Não com a cabeça, com o corpo. Como um encaixe silencioso. Como quando algo que sempre esteve fora de lugar, de repente, encontra posição. Eu não saí dali com uma lista de regras. Saí com uma imagem. A imagem da minha porta não como um objeto esquecido, mas como um ponto vivo. Um espelho. Um convite. E pela primeira vez, em muito tempo, senti que não precisava correr atrás de algo novo. Precisava reorganizar o ponto de entrada. Porque, como ele disse, com a simplicidade de quem observa a vida há muito tempo, se a entrada vive em confusão, a vida entra em confusão. E quando você entende isso, tudo começa a mudar de lugar. Na manhã em que decidi cuidar do limiar da minha casa, eu entendi uma coisa essencial. Aquilo não seria uma tarefa doméstica. Também não seria um ritual místico, nem algo para impressionar ninguém. Seria um ato de alinhamento. Um gesto simples, consciente, silencioso. Um acordo comigo mesmo. No Dharma, tudo começa pela intenção correta. Não pela pressa. Não pelo medo. Não pela promessa de resultado imediato. A intenção correta é aquela que nasce da clareza. Eu faço isso porque preciso me reorganizar por dentro. Por isso, antes mesmo de separar qualquer coisa, eu parei. Parei de verdade. Desliguei o telefone. Afastei distrações. Respirei fundo algumas vezes. Não para relaxar, mas para estar presente. Porque presença é o ingrediente que quase todo mundo esquece. E sem ela, qualquer prática vira apenas movimento vazio. O limiar não responde à força. Responde à atenção. A regra de ouro do limiar. Existe uma regra que sustenta tudo o que vou compartilhar aqui. Ela é simples, mas não é negociável. Faça em silêncio. Respire conscientemente. Use uma única frase curta. Silêncio, porque o silêncio reorganiza a mente. Respiração, porque o corpo precisa entender que não está em perigo. Uma frase curta, porque a mente se perde quando há excesso de palavras. Essa é a base. Sem isso, o resto vira apenas limpeza física. Quando o corpo está agitado, a mente dispersa e a boca falando demais, você continua no mesmo padrão que quer quebrar. O limiar precisa sentir algo diferente. E quem sente é o seu sistema nervoso. Só depois disso eu separei os elementos. Não muitos. Nada difícil de encontrar. Nada exótico. Porque o Dharma ensina que o simples sustenta o que é verdadeiro. Os 4 elementos do limiar consciente. Eu usei apenas 4 coisas, cada uma com um significado claro. Não simbólico no sentido abstrato, mas funcional no sentido humano. Água. Clareza. A água representa a capacidade de ver com mais nitidez. Onde a água limpa, há movimento sem rigidez. A água não luta, mas também não fica parada. Ela ensina a fluir sem se perder. Sal. Proteção. O sal simboliza limite saudável. Ele preserva, ele protege, ele impede que o que apodrece se espalhe. No contexto do limiar, o sal lembra o corpo de que nem tudo precisa entrar. Erva. Serenidade pode ser alecrim, lavanda ou qualquer erva de aroma natural que traga sensação de calma. A erva não serve para atrair algo, mas para ancorar o estado de tranquilidade. O cérebro associa cheiro com memória, e memória com comportamento. Aroma. Renovação. Um detergente ou sabão de cheiro leve, fresco. Nada forte. Nada enjoativo. Renovação não é exagero. É leveza. É sensação de novo começo sem ruptura violenta. Nada mais. Nenhum objeto especial. Nenhuma vela obrigatória. Nenhuma hora específica. Apenas o compromisso de fazer com atenção. A preparação começa antes da água. Antes de misturar qualquer coisa, eu me coloquei diante da porta. Em pé. Descalço. Observando. Observei como eu costumava entrar. Observei o chão. Os cantos. A moldura. Observei os objetos acumulados. Chaves. Sapatos. Pequenas coisas que pareciam inofensivas, mas que juntas contavam uma história de pressa e descuido. Não julguei. Apenas observei. No Dharma, observar sem julgamento já é metade da transformação. Depois disso, enchi um balde com água limpa. Enquanto a água caía, eu mantive a respiração lenta. Inspirei pelo nariz.
Soltei pela boca. Sem ritmo forçado. Apenas consciente. E então adicionei uma colher de sal. Não mais. Não menos. Com calma. Depois, a erva. Um pequeno punhado. Sem esmagar. Sem teatralidade. Por fim, um pouco do sabão aromático. Apenas o suficiente para deixar o cheiro suave. Eu não mexi rápido. Mexi devagar. 3 vezes apenas. Não por número místico, mas porque 3 movimentos são suficientes para integrar sem agitar. Durante todo esse processo, eu mantive a mesma frase curta na mente. Uma única frase. Sempre a mesma. Você pode escolher a sua, mas ela precisa cumprir 3 critérios. Ser simples. Ser afirmativa. Ser presente, não futura. A minha foi: aqui eu entro com clareza e calma. Nada sobre dinheiro. Nada sobre problemas. Nada sobre desejos grandiosos. Apenas estado. Porque o estado cria o caminho. Limpando o limiar, menos força, mais presença. Eu comecei de dentro para fora. Sempre. Isso é importante. Começar de dentro para fora ensina ao corpo que você está liberando, não acumulando. Que você não está trazendo mais coisas para dentro, mas deixando o excesso ir. Passei o pano devagar, acompanhando a respiração. Não esfregando com raiva. Não tentando acabar logo. Cada movimento era um gesto de encerramento. Quando surgiam pensamentos, e eles surgem, eu não brigava com eles. Apenas voltava à frase. Voltava à respiração. Voltava ao gesto. Prestei atenção especial aos cantos. Não porque acumula energia, mas porque ali a poeira se esconde. Depois, a parte de cima da porta. A moldura. O lugar que quase ninguém toca. Aquilo foi simbólico sem ser teatral. Foi como dizer: eu cuido até do que não vejo. Ao terminar, eu não enxaguei imediatamente. Deixei o chão secar naturalmente. Abri as janelas. Deixei o ar circular. E fiquei ali alguns minutos. Em silêncio. Não esperando nada acontecer. Apenas sentindo. E algo acontece. Não fora. Dentro. O corpo desacelera. A mente organiza. A respiração aprofunda. É sutil. Mas é real. O que esse ritual realmente faz. É importante ser honesto. Isso não atrai dinheiro como um passe de mágica. Não muda a vida de um dia para o outro. Não resolve tudo. Mas ele faz algo muito mais profundo. Ele interrompe o automático. Ele ensina ao seu corpo que existe um ponto de transição consciente. Que nem tudo precisa entrar. Que nem tudo precisa ser carregado. Ele transforma a entrada da sua casa em um lembrete diário de presença. E quando você cruza esse limiar todos os dias com mais consciência, algo muda na forma como você decide, como você reage, como você escolhe. Prosperidade, no Dharma, não é excesso. É coerência. E coerência começa no simples. No silêncio. Na respiração. Na intenção clara. O limiar não precisa de espetáculo. Precisa de verdade. E quando você oferece isso, o resto começa, naturalmente, a se reorganizar. Depois da preparação, vem a parte mais importante, a aplicação consciente. É aqui que muita gente erra, porque transforma o gesto em pressa ou em força. Mas o limiar não responde à força. Ele responde à clareza do movimento. Pense nisso não como limpar a entrada, mas como ensinar ao seu corpo e à sua mente uma nova forma de atravessar a vida. Antes de começar, postura e estado. Fique descalço, se possível. Não por ritual, mas por sensibilidade. Os pés no chão ajudam o corpo a desacelerar. Endireite a postura. Solte os ombros. Respire fundo 3 vezes, de forma natural. Repita internamente sua frase curta, a mesma que escolheu na preparação. Não mude. A repetição cria estabilidade. Nada de música alta. Nada de conversa. Se alguém estiver na casa, avise que você precisa de alguns minutos em silêncio. Esse pedido já é parte do processo. Você está dizendo ao mundo que seu espaço importa. Passo 1. Começar de dentro para fora. Sempre comece de dentro da casa em direção à porta. Esse detalhe muda tudo. Limpar de dentro para fora simboliza liberação. O corpo entende que você está encerrando ciclos, soltando o excesso, deixando ir o que já cumpriu sua função.
Quando você começa de fora para dentro, o gesto inconscientemente se torna trazer para dentro. Aqui, o movimento é o oposto. Molhe o pano ou esfregão na mistura preparada. Retire o excesso de água, não precisa encharcar. O gesto deve ser firme, mas calmo. Passe no chão em frente à porta com movimentos longos e conscientes. Não faça movimentos curtos e nervosos. Pense em abrir espaço, não em esfregar sujeira. Enquanto passa o pano, mantenha a respiração estável. Se a mente acelerar, volte para a frase. O corpo aprende pelo ritmo. Passo 2. Atenção aos cantos, onde o hábito se esconde. Os cantos são importantes porque representam o que é ignorado. Não por energia mística, mas por hábito humano. Poeira se acumula onde não olhamos. Assim também acontece com pensamentos, emoções e tensões. Passe o pano com cuidado nos cantos do chão, próximo à porta. Não tenha pressa. Observe. Esse momento costuma trazer incômodo. A mente quer ir embora logo. Quer terminar. E é exatamente aí que o aprendizado acontece. Ficar mais alguns segundos é treinar presença. Cada canto limpo é um pequeno gesto de honestidade consigo mesmo. Passo 3. A moldura da porta. O que está acima do olhar. Agora, suba o pano para a moldura da porta. Principalmente a parte de cima. Esse é o ponto que quase ninguém limpa. Não porque seja difícil, mas porque não é visível. E o que não é visível costuma ser negligenciado, tanto na casa quanto na vida. Limpe com cuidado. Não precisa força. Apenas atenção. Esse gesto comunica algo muito claro ao seu sistema interno. Eu cuido até do que não aparece. Isso reorganiza a relação com você mesmo. Aumenta o senso de dignidade interna. E dignidade é base de prosperidade. Passo 4. O lado de fora. A face que o mundo vê. Depois de limpar o interior, vá para o lado de fora da porta. Aqui, o movimento muda. Limpe de cima para baixo. Esse gesto simboliza acolher com ordem, não absorver com descontrole. Imagine que você está permitindo que o que chega encontre um caminho limpo. Não visualize coisas extravagantes. Apenas mantenha a sensação de abertura calma. Enquanto limpa, observe a luz. Mesmo que seja pouca. Mesmo que o dia esteja nublado. Luz natural é informação para o cérebro. Ela sinaliza segurança, orientação, ritmo. Se possível, faça isso durante o dia. Não por superstição, mas porque a luz ajuda o corpo a entender que está tudo bem. Passo 5. Ventilar. Deixar o ar fazer o trabalho dele. Terminada a limpeza física, abra as janelas próximas à entrada. Deixe o ar circular. O ar faz algo que a gente esquece. Ele renova sem esforço. Ele não precisa ser empurrado. Ele entra se há espaço. Fique alguns minutos em silêncio. Não pegue o celular. Não pense no que vem depois. Apenas respire. Esse intervalo é fundamental. É o momento em que o corpo registra a mudança. Passo 6. O selo. Vela branca como símbolo de atenção. Agora vem o selo. Não é obrigatório, mas é profundamente útil. Coloque uma vela branca próxima à entrada. Em local seguro. Acenda com calma. A vela não é promessa. Não é pedido. Não é magia. Ela é atenção sustentada. Fogo chama o olhar. A chama ensina presença. Enquanto a vela estiver acesa, evite circular pelo local. Sente-se por alguns minutos e observe a chama. Enquanto observa, repita sua frase uma última vez, em voz baixa ou mentalmente. Não peça nada. Apenas confirme o estado que você está cultivando. Deixe a vela queimar por alguns minutos ou até o fim, se puder. Quando apagar, faça isso com respeito, não soprando com pressa. O que realmente acontece é que nada sobrenatural, nada forçado. O que acontece é reorganização interna. Você interrompe o piloto automático. Ensina ao corpo um novo ritmo. Cria um marco simbólico que passa a ser lembrado toda vez que você cruza aquela porta. E isso muda comportamento. Você entra mais atento. Você sai mais consciente. Você decide com menos pressa. E decisões tomadas com menos tensão criam vidas mais estáveis. Não subestime o simples. O Dharma ensina que o pequeno, quando é constante, transforma o grande. A entrada da sua casa não é um detalhe. É um treino diário de presença.
E quando você muda a forma de entrar, muda, aos poucos, a forma como a vida entra em você. Depois de cuidar do limiar da casa, existe um segundo portal que quase ninguém considera, mas que carrega um peso silencioso enorme: os seus passos. Aquilo que você percorre durante o dia não termina quando você chega em casa. O corpo lembra. A mente lembra. E, principalmente, os pés lembram. Existe uma frase simples que resume tudo isso: você carrega o dia nos pés. Cada rua, cada escritório, cada lugar tenso, cada conversa difícil, cada pressa, cada preocupação atravessa o seu corpo por baixo, pelo contato constante com o chão. Não é algo místico. É fisiológico e psicológico. O corpo registra o caminho. E quando você não limpa esse registro, ele se acumula. Você já reparou como, mesmo em dias tranquilos, às vezes é difícil desligar a mente à noite? Como se o corpo ainda estivesse caminhando. Isso acontece porque o excesso mental não fica só na cabeça. Ele desce. Ele se espalha. Ele se instala no corpo. No Dharma, caminhar não é apenas se deslocar. É expressar direção. Por isso, os passos são tratados com respeito. Não porque carregam sorte ou azar, mas porque carregam história diária. Esse segundo portal não é sobre atrair nada novo. É sobre cortar o excesso. O que não é seu. O que você absorveu sem perceber. O que grudou em você ao longo do dia. Elegância no gesto, não exagero. Aqui também vale a regra de ouro: simplicidade, silêncio e presença. Nada de dramatização. Nada de objetos especiais. Nada de frases longas. Esse gesto funciona justamente porque é discreto. Ele ensina o corpo sem chamar a atenção da mente. Escolha os sapatos que você mais usa no dia a dia. Não os de ocasião especial. Os de trabalho. Os de rua. Os que realmente te acompanham. Esses sapatos são testemunhas do seu esforço. A preparação. Antes de dormir, reserve alguns minutos. Não faça isso com pressa. Se estiver muito agitado, sente-se um pouco antes. Respire. Lembre que esse gesto é para encerrar o dia, não para adicionar mais uma tarefa. Pegue um pouco de sal fino. Não precisa medir. Apenas uma quantidade suficiente para cobrir levemente a palmilha. Sal fino, porque ele se espalha com facilidade. Ele representa a absorção delicada, não corte agressivo. Com os dedos, espalhe o sal dentro de cada sapato. Não pressione. Não esfregue. Deixe cair suavemente, como quem espalha sementes. Enquanto faz isso, mantenha a atenção no gesto. Nada mais. Depois, coloque os sapatos embaixo da cama, com as solas voltadas para a porta do quarto. Esse detalhe é importante. Não por simbolismo místico, mas por direção mental. O corpo entende que o excesso encontra saída. Que o dia terminou. Que o caminho agora é para fora, não para dentro. Às 3 noites. Deixe os sapatos assim por 3 noites consecutivas. O número 3 aqui não é mágico. Ele é neurológico. 3 repetições são suficientes para criar um registro. Para ensinar ao corpo um novo fechamento de ciclo. Durante essas noites, não fique pensando se está funcionando. Não observe com expectativa. Apenas confie no gesto simples. Antes de dormir, depois de colocar os sapatos no lugar, repita mentalmente a afirmação curta: meus passos escolhem o caminho certo. Nada mais. Não explique. Não complemente. Não negocie. Essa frase não é para convencer o universo. É para organizar o seu sistema interno. O descarte, encerrar de verdade. Na manhã seguinte a cada noite, antes de calçar os sapatos, sacuda o sal diretamente no lixo. Não jogue na pia. Não reutilize. Não guarde. O descarte é tão importante quanto a aplicação. Ele ensina algo essencial: o que cumpriu sua função pode ir embora. Muita gente trava na vida porque não sabe descartar. Guarda pensamentos, relações, hábitos, culpas, versões antigas de si mesmo. E isso pesa. Esse gesto simples treina o desapego saudável. Depois de sacudir o sal, calce os sapatos normalmente. Não faça disso um ritual longo. A elegância está justamente na naturalidade. O que esse portal realmente corta. Esse segundo portal não atrai prosperidade diretamente. Ele libera espaço mental. E espaço mental muda tudo.
Quando a mente está menos carregada, você dorme melhor, decide com mais clareza, percebe oportunidades sutis, reage menos por impulso. E isso, ao longo do tempo, transforma completamente sua relação com dinheiro, trabalho e escolhas. Prosperidade não nasce de esforço cego. Nasce de direção clara. E direção começa nos passos. Um detalhe importante. Durante esses 3 dias, observe algo, como você entra em casa à noite. Observe se a pressa diminui. Se o corpo relaxa mais rápido. Se os pensamentos desaceleram um pouco antes de dormir. Não busque resultados grandiosos. Busque sinais pequenos. Eles são os mais honestos. O Dharma ensina que quando o excesso sai, o essencial aparece. E esses gestos simples, limpar os passos, é uma forma profunda de dizer ao seu corpo: o dia terminou, o peso ficou lá fora, eu sigo mais leve. Você não precisa carregar tudo. Você não precisa caminhar cansado o tempo todo. Seus passos podem ser escolha, não obrigação. E quando seus passos escolhem o caminho certo, a vida começa, aos poucos, a acompanhar. Depois de cuidar da entrada da casa e dos passos que você dá no mundo, existe um terceiro portal que quase todo mundo ignora, e que, silenciosamente, dita a forma como o dinheiro se comporta na sua vida: a carteira. Não como objeto, mas como símbolo. A carteira é o primeiro lugar onde o dinheiro repousa quando chega até você. É ali que ele descansa antes de circular. E, no Dharma, a forma como você recebe algo determina a forma como você consegue sustentar esse algo. Por isso, a mensagem central deste portal é clara e direta. Prosperidade também é capacidade de sustentar. Muita gente quer atrair mais dinheiro, mas não percebe que trata mal o pouco que tem. Guarda notas amassadas. Acumula recibos antigos. Mistura papéis inúteis com dinheiro. Fecha a carteira com pressa, quase com raiva. E depois se pergunta por que o dinheiro não fica. Não é punição. É coerência. O dinheiro responde à relação que você constrói com ele. Não a quantidade. A qualidade. A limpeza começa pelo esvaziamento. Escolha um momento tranquilo. Não faça isso correndo. Não faça entre uma tarefa e outra. Esse gesto precisa de atenção, não de tempo. Esvazie completamente a carteira. Tudo. Notas. Moedas. Cartões. Papéis. Recibos antigos. Bilhetes esquecidos. Coloque tudo sobre a mesa. Esse momento costuma gerar desconforto. Porque a carteira guarda mais do que dinheiro. Guarda decisões passadas, gastos impulsivos, lembranças de aperto, restos de preocupações. Observe sem julgamento. No Dharma, olhar com honestidade já é transformação. Agora, descarte tudo o que não tem mais função. Recibos velhos. Papéis sem sentido. Cartões vencidos. Cada coisa que você joga fora é um pequeno ato de desapego consciente. E desapego não é perder. É liberar espaço. Ordem não é rigidez, é respeito. Depois do descarte, organize o que ficou. Separe as notas por valor. Dobre com cuidado, sem apertar. Não precisa perfeição. Precisa intenção. Coloque as moedas em um compartimento específico. Se a sua carteira não tiver, considere reduzir a quantidade. Excesso de moedas pesa, no bolso e na mente. Esse momento não é sobre estética. É sobre mensagem interna. Quando você organiza o dinheiro, você está dizendo ao seu sistema interno: isso importa. E o que importa tende a crescer. A nota limpa. Símbolo de continuidade. Agora escolha uma nota limpa. Não precisa ser de valor alto. Precisa estar inteira, sem rasgos, sem amassados. Essa nota não é para gastar. Ela é símbolo. Representa continuidade, estabilidade, fluxo saudável. Coloque-a em um local especial da carteira. Pode ser no fundo. Pode ser em um compartimento separado. Ela não é amuleto. É lembrete. Sempre que você abrir a carteira, ela estará ali, silenciosa, lembrando que o dinheiro não precisa fugir, que ele pode permanecer, que ele pode circular com calma. O saquinho de sal, disciplina e proteção. Prepare um pequeno saquinho de tecido claro. Dentro, coloque uma pequena quantidade de sal grosso ou fino. Nada exagerado. Nada pesado. Esse saquinho não é para atrair dinheiro. Ele é para lembrar limites.
para lembrar disciplina, para lembrar cuidado. O sal, aqui, simboliza proteção do excesso e respeito pelo fluxo. Ele lembra que nem tudo deve ser gasto, nem tudo deve ser levado, nem tudo deve ser misturado. Coloque o saquinho na carteira, em um lugar que não incomode. Se em algum momento você sentir que a carteira está pesada, confusa, desorganizada, esse pequeno objeto estará ali para lembrar. Organize. Uma noite de pausa, opcional, mas poderosa. Se quiser aprofundar, você pode deixar a carteira vazia, apenas com a nota símbolo, durante uma noite, sobre um prato com um pouco de sal. Não como ritual mágico, mas como pausa simbólica. Um descanso. Enquanto isso, repita mentalmente uma frase simples: eu respeito o que entra e sei sustentar. No dia seguinte, organize novamente. Esse gesto ensina algo profundo. Dinheiro também precisa de descanso, de ordem, de espaço. O que este portal realmente muda? Este terceiro portal não cria dinheiro do nada. Ele muda a relação. Quando sua relação com o dinheiro muda, suas decisões mudam. E quando decisões mudam, resultados acompanham. Você começa a gastar com mais consciência, evitar compras impulsivas, planejar com mais clareza, sustentar o que chega. E isso é prosperidade real. Prosperidade não é ganhar e perder, é ganhar e manter. É circular sem ansiedade. É saber dizer agora não sem culpa. Um hábito que sustenta tudo. Faça pequenas revisões na carteira regularmente. Não precisa obsessão. Apenas cuidado. Retire papéis inúteis. Organize notas. Observe. Esse gesto, repetido, cria uma identidade interna, a de alguém que sabe cuidar do que tem. E quem cuida, sustenta. O Dharma não promete riquezas instantâneas. Ele ensina coerência entre o que você deseja e o que você sustenta. A carteira é um espelho pequeno, mas poderoso. E quando você aprende a respeitar esse espelho, o dinheiro começa, naturalmente, a respeitar você também. Depois de atravessar esses portais, a entrada da casa, os passos, a carteira, algo precisa ficar absolutamente claro. E essa é a virada mais importante de todas. Isso não é magia. Nunca foi. O que você fez não foi convencer o universo, nem atrair algo de fora. O que você fez foi algo muito mais poderoso e duradouro. Você se reorganizou por dentro para viver com mais direção, atenção e respeito por si mesmo. No Dharma, abundância não é um evento. É um estado cultivado. Ela não chega como um golpe de sorte. Ela se constrói como consequência. Quando você limpa a entrada da sua casa, não está limpando apenas um chão. Está criando um ponto de transição consciente. Está ensinando ao seu corpo que nem tudo precisa ser carregado para dentro. Que existe um lugar onde o dia termina e a presença começa. Quando você cuida dos seus passos, não está apenas espalhando sal em sapatos. Está encerrando ciclos diariamente. Está dizendo ao seu sistema nervoso: o excesso pode ficar para trás. E um corpo menos sobrecarregado pensa melhor, decide melhor, escolhe melhor. Quando você organiza sua carteira, não está apenas arrumando dinheiro. Está mudando sua relação com valor, com limite, com continuidade. Está aprendendo algo essencial. Não adianta querer mais se você ainda não aprendeu a sustentar. Isso é autocuidado aplicado à vida prática. Isso é direção. Isso é Dharma em ação. Como os sinais começam a aparecer. Muita gente espera sinais espetaculares. Um ganho inesperado. Uma virada dramática. Um antes e depois cinematográfico. Mas o Dharma não se manifesta assim. Ele se manifesta de forma silenciosa e consistente. Os primeiros sinais não estão fora. Estão dentro. Você começa a perceber que sua mente está um pouco mais clara. Suas decisões vêm com menos ansiedade. Você dorme melhor. Você diz não com mais firmeza. Você sente menos urgência e mais direção. Essas mudanças parecem pequenas, mas são decisivas. Porque uma mente mais clara percebe oportunidades que antes passavam despercebidas. Um corpo menos tenso sustenta processos mais longos. Uma pessoa menos desesperada não aceita qualquer coisa. E, aos poucos, o externo acompanha. Uma conversa casual vira possibilidade. Uma ideia antiga encontra espaço para nascer.
Uma oportunidade aparece porque você agora está disponível, não apenas ocupado. Não é coincidência. É coerência. Prosperidade como caminho, não como prêmio. A maior armadilha é achar que prosperidade é algo que você ganha quando faz tudo certo. No Dharma, prosperidade é o resultado natural de viver alinhado. Quando você cuida do seu espaço, cuida da sua mente. Quando cuida da sua mente, cuida das suas escolhas. Quando cuida das suas escolhas, cuida do seu futuro. Não há promessa aqui. Há responsabilidade amorosa. E isso é libertador. Porque você deixa de esperar que algo externo te salve. E começa a caminhar com firmeza, mesmo sem garantias absolutas. Você aprende a confiar no processo, observando sem ansiedade. Um ponto importante: não vigie os resultados com obsessão. Isso só recria o padrão antigo de controle e escassez. Observe com curiosidade. Perceba com honestidade. Ajuste com serenidade. Se algo não mudar de imediato, não significa que não está funcionando. Muitas vezes, o que está mudando primeiro é o seu eixo interno. E isso é exatamente o que sustenta qualquer mudança duradoura. Prosperidade que chega rápido demais, sem estrutura interna, vai embora do mesmo jeito. Prosperidade que nasce de autocuidado, direção e consciência, permanece. Sustentar é tão importante quanto abrir. Abrir o caminho é essencial. Mas sustentar o caminho é o verdadeiro aprendizado. Por isso, retorne a esses gestos sempre que sentir que algo começa a pesar novamente. Não como obrigação, como lembrança. Volte à entrada. Volte à respiração. Volte ao simples. A vida não exige perfeição. Exige presença repetida. E essa repetição consciente cria algo muito raro hoje em dia: estabilidade interna. Um convite final. Se este ensinamento te trouxe serenidade, se inscreva no Luz do Dharma, Sabedoria e Serenida. Este espaço existe para isso, para compartilhar práticas simples, profundas e possíveis, que ajudam você a viver com mais clareza, equilíbrio e direção, sem promessas vazias, sem exageros, sem medo. Aqui, o caminho importa mais do que o atalho. Aqui, o simples é respeitado. Aqui, a abundância nasce da consciência. E antes de seguir, eu te convido a selar este momento. Comente: eu abro o caminho com calma e firmeza. Não como desejo, como decisão. Porque quando você escolhe caminhar com calma, você para de se sabotar. E quando escolhe firmeza, você sustenta o que constrói. O Dharma não muda o mundo ao seu redor de uma vez. Ele muda você. E, ao mudar você, tudo o que te cerca começa a responder. O caminho está aberto. Agora, siga com presença.